Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Quero agradecer cada um que está aqui presente, ouvindo essa minha live, dizer que estou imensamente feliz, viu, com a presença de todos. Eu acredito que vocês, assim como eu, amam a educação. Por isso que eu acredito que vocês separaram esse tempinho aí para estar me ouvindo, a gente estar conversando, tendo esse bate-papo aí de um tema tão atual, um tema que eu acho maravilhoso, a BNCC em foco. É um desafio, mas também é um tema maravilhoso. Então eu agradeço a presença de todos, estou muito feliz de receber vocês aqui na minha casa. Então hoje a gente vai estar falando o que muda dentro de sala de aula, o que muda nas minhas práticas pedagógicas. O que a BNCC ela vem dizendo assim: o professor passa a ser mediador do conhecimento e o seu estudante é o protagonista, ele é partícipe do processo, ele precisa participar desse processo, ele precisa vivenciar a aprendizagem. Então nós precisamos rever as nossas práticas pedagógicas, precisamos rever as nossas ações didáticas, porque nós vínhamos de conteúdos programáticos e agora não. Agora a BNCC vem falando, você precisa desenvolver no seu estudante as habilidades e as competências. E agora nós vamos falar o que fazer em sala de aula, porque é vocês que estão na ponta, é vocês que estão lá dentro, é vocês que estão com essa realidade. Então, assim, eu trago aqui hoje para vocês um material preparado com muito zelo, com muito carinho. Estou trazendo muita prática, estou fazendo assim uma conexão entre teoria e prática. Espero que vocês gostem. Fiquem até o final, assistam essa live. Para quem não me conhece, eu sou pedagoga, sou a professora Ana Paula Oliveira. Tenho aí uma bagagem, um percurso, tenho 15 anos na educação, já passei pela educação infantil, pelo ensino fundamental, os anos iniciais de primeiro ao quinto ano, os anos finais de sexto ao nono ano e também já passei pelo ensino médio. Então, assim, eu tenho uma estrada na educação. Hoje, atualmente, estou como técnica pedagógica na Secretaria Municipal de Educação em Planaltina, Goiás. Sou também uma das formadoras do documento curricular para o Goiás Ampliado, que é o DCGO Ampliado. Então eu faço parte aí de uma das formadoras. Então já tem um tempinho aí, desde 2015, que nós estamos manuseando a BNCC, estamos aí com o DCGO Ampliado. E eu tenho também pós-graduação em psicopedagogia, psicopedagogia em atendimento educacional especializado, na gestão e orientação educacional e educação infantil. Então, eu amo a educação e acredito que vocês que estão aqui hoje me prestigiando também amam a educação. Então, enfatizando mais uma vez, agradeço de coração esse minutinho que vocês estão tirando para me ouvir. Tenho certeza que vocês sairão daqui com um pouquinho a mais de conhecimento, tá bom? Então, dando início aqui, quando a gente fala em BNCC, o professor pergunta, mas BNCC é um currículo? Não, BNCC não é currículo. BNCC é política? Não, a BNCC ela já vinha sendo falada, ela já vinha sendo discutida em ter uma criação desde a Constituição de 1988. Então, na Constituição já se falava em criar uma base nacional comum a todas as escolas. Então, nós estaremos vendo agora os marcos legais que regulamenta a BNCC. Nós temos aí a Constituição de 1988, em seu artigo 210, que já se falava nessa criação de uma base. Temos também aí reforçando a necessidade de uma base nacional comum curricular, a LDB, de 1996, em seu artigo 26 também, que já reforçava-se a necessidade de uma criação de uma base. Tem aí também os PCNs, né, que fala também nessa base. Tem as DCN em seu artigo 14, também que vem regulamentando
a Base Nacional Comum Curricular, e temos aí o Plano Nacional de Educação, que vem com as metas, né, as 20 metas, né, que são estratégia para uma educação de qualidade. E ela traz a base aí como uma das estratégias, né, para alcançar uma educação de qualidade. Nós temos aí dentro das 20 metas a meta 1, 2, 3 e 7, que fala, né, das estratégias para alcançar essa educação. E aí em 2015 institui a primeira versão da Base Nacional Comum Curricular. E essa base, ela houve uma consulta pública, né, onde teve várias contribuições da sociedade civil, de professores, de entidades científicas, de gestores. Então, nessa primeira versão, houve mais de 12 milhões de contribuições para essa criação da Base Nacional Comum Curricular. Em 2016, tem a segunda versão da Base Nacional Comum Curricular. Essa segunda versão, ela foi uma parceria entre a CONSED e a Undime, que organizou 27 seminários. Então, a CONSED e a Undime organizou 27 seminários nos estados brasileiros. E houve aí mais de 9 milhões de contribuições, onde também foi aberta ao público, né, aos especialistas na área da educação, os professores, os gestores, né, em cada estado, nesses 27 estados, houve-se a contribuição de mais de 9 milhões, né, onde foi organizado pela CONSED e pela Undime. Em 2017 tem a terceira versão. Então a terceira versão ela acontece em 2017 e em dezembro, lá no final de dezembro, ela é homologada. Então em 2017 é aprovada e homologada a nossa BNCC. E aí nasce a Base Nacional Comum Curricular a todas as escolas brasileiras. E aí, fazendo aqui, né, um processo de caminho, ela passou por diversas discussões entre especialistas, cientistas da área, professores, gestores, educadores. Então, a base, ela passa aí por 3 versões, onde houveram muitos frutos, né, de conhecimentos, de debate. E a primeira versão em 2015, a segunda versão em 2016 e a terceira versão em 2017, né? 2017, em dezembro, ela é homologada e aprovada. E aí o professor pergunta, mas o que é a BNCC? A BNCC, ela é normativa, ela é um documento normativo. E a BNCC vem dizendo que a aprendizagem ela é um direito do estudante. Então, entra agora-se como direito. Então, o estudante vai aprender o que é essencial. Antes, o professor, ele recebia, às vezes, um aluno lá do sul, ele falava assim, mas nossa, esse aluno não tem pré-requisito. Esse aluno, o conteúdo, ele não é o conteúdo desse momento, não é esse conteúdo agora. E aí o professor trabalhava-se com conteúdo programático. Então, às vezes, lá no Sudeste, ele estava vendo um conteúdo, um objeto de conhecimento. Aqui no Centro-Oeste, o estudante estava vendo outro. Então, a base vem garantir a equidade, a igualdade. O que é essencial esse meu estudante aprender. Então, a base, ela não é currículo. A base, ela é um rumo, ela é o ponto de chegada. É onde eu tenho que chegar com o meu estudante. O currículo, ele é o caminho. Ele é o caminho que eu irei percorrer para que essa aprendizagem seja significativa. Então, a Base Nacional Comum Curricular, ela garante a igualdade e a equidade a todas as escolas brasileiras. Então, ela vai garantir quais são as aprendizagens essenciais que o meu estudante irá aprender. E lembrando que o meu estudante, ele vem como protagonista, ele vem como partícipe do processo.
E eu, enquanto professora, eu medio esse conhecimento. Eu preciso mediar a aprendizagem do meu aluno. Eu preciso instigar, eu preciso estimular uma aprendizagem significativa. Vocês podem observar aí nessa figura, eu coloquei várias escolas, várias. E aí, cada escola vai ter uma cultura diferente, ela vai ter clima diferente, ela vai estar em locais diferentes, ela tem a sua identidade, mas o seu currículo tem como base a BNCC. É a BNCC que sustenta o seu currículo. Então, a BNCC, ela é um rumo, ela é o ponto de chegada. Ela é um documento normativo, traz normas, ao contrário dos PCNs, que era facultativo. E aí eu coloco essas três figuras aí de mulheres. Presta atenção nessas três mulheres, presta atenção nelas. Vocês irão me responder. Essas mulheres são iguais? Elas são iguais? Não, né? Elas não são iguais. Embora elas tenham a mesma essência, né? Porque elas são mulheres. Primeiro, elas são mulheres. Segundo, elas são seres humanos. Mas embora elas tenham a mesma essência, elas são diferentes. E aí, se eu chegar em vocês e falar assim, agora nós vamos bater um raio-x dessas mulheres. E aí eu faço assim, pá! E bato o raio-x. O que vocês estão vendo aqui? Agora, elas são iguais? Elas são iguais? Sim, né? Agora elas são iguais. Por quê? Primeiro, todas elas têm crânio. Segundo, todas elas têm costela. E terceiro, todas elas têm fêmur. Então, esse esqueleto, ele é a base, ele é a sustentação de todas as escolas. E aí, eu volto aqui e mostro para você. Deixa eu voltar aqui. Eu volto aqui e mostro para vocês. A primeira escola, ela diz assim: ó, eu sou menor, eu tenho uma carga horária mais enxuta, eu posso ser uma escola privada, pequena, eu posso ser uma escola de zona rural. Então a base mandou eu dar isso aqui, eu vou dar somente isso aqui. A base mandou eu dar isso aqui, eu vou dar isso aqui. Na segunda escola, ela diz assim: eu vou acrescentar uma gordurinha, porque eu tenho uma gordurinha aqui no músculo, eu tenho uma gordurinha aqui no quadril. Então, eu vou acrescentar algo a mais nessa base. Eu vou acrescentar algo a mais nessa escola. Eu vou colocar uma aula de teatro. Então, para ficar bem claro para vocês, eu posso colocar algo a mais. Eu não posso colocar menos. Eu não posso tirar nada da base. Então, eu posso colocar algo a mais, mas eu não posso tirar. Eu posso propor algo a mais que a base me traz, mas eu não posso tirar nada. E aí a terceira escola, ela é mais robusta, né? Aí ela diz assim: eu sou uma escola grande, tenho uma carga horária grande, pode ser uma escola integral. E aí ela diz assim: eu vou acrescentar mais coisa. Eu vou colocar uma aula de inglês, eu vou colocar gastronomia. Então, para ficar claro para vocês, eu sempre posso colocar mais e nunca a menos que a base me propõe. Então, a base, ela é a sustentação de todas as escolas. Ela é o ponto de partida e o ponto de chegada. Ficou claro? Então, a base, ela é a sustentação. E aí, eu trago para vocês o código alfanumérico. O código alfanumérico, ele acompanha as habilidades. Hoje nós estaremos falando somente do ensino fundamental. Posteriormente eu posso estar gravando, né, aí para a educação infantil, para o ensino médio, mas hoje nós vamos focar somente no ensino fundamental, porque senão o vídeo fica muito extenso, fica cansativo. Então a gente, né, para dar uma enxugada para vocês também, até para ficar fácil o entendimento, a gente vai focar hoje somente no ensino fundamental, tá bom?
Então, os códigos alfanuméricos, ele acompanha as habilidades, né? As habilidades que a base nos traz. E aí, para a gente fazer a leitura, a gente tem de conhecer esse código. No caso aí, o primeiro par de letra me indica a etapa que o meu estudante está. No caso aí, é ensino fundamental. Se fosse EI, educação infantil, EF, é ensino fundamental, EM, ensino médio. O segundo par de números indica o ano que meu estudante está. No caso aí é sexto ao sétimo ano. Se fosse 01, primeiro ano, 02, segundo ano, 38 de terceiro ao oitavo ano e por aí vai. A minha terceira par de letras indica o componente curricular. A base, ela traz disciplina agora como componente curricular. Por quê? A base está deixando para trás a forma tradicional. Então, quando se fala disciplina, você tem a ideia de algo isolado, algo individual. Então, antes era assim, o professor de história está lá na sala dele e está dando aula de história. Ele está lá isolado, é uma disciplina isolada. Agora não. Agora, a base vem chamando disciplina de componente curricular, porque dá a ideia de amplitude, de algo amplo. Eu posso trabalhar de forma interdisciplinar. Eu devo trabalhar de forma interdisciplinar. No caso aí, LP, língua portuguesa. Se fosse MA, matemática. E o último par de números aí indica a habilidade. Então, o código alfanumérico, ele acompanha as habilidades. E aí vem o conceito de habilidade, porque a nossa base, ela está estruturada em como desenvolver as habilidades e as competências no meu estudante. O que eu, enquanto professor, terei que rever em minhas metodologias, em minhas ações didáticas para que o meu aluno alcance as aprendizagens essenciais. Eu preciso rever as minhas práticas pedagógicas. Eu preciso rever as minhas metodologias, porque a habilidade, ela vem expressando quais são as aprendizagens que são essenciais. O que é essencial que o meu aluno aprenda? O que é essencial que o meu aluno alcance? Quais são os meus objetivos? Quais são os objetivos? Lembra que eu falei que o meu estudante, ele pode ir de norte a sul, mas ele tem por garantia, ele tem como direito a aprendizagem? E que a BNCC traz essas aprendizagens essenciais. Então, essas aprendizagens essenciais estão nas minhas habilidades. E aí eu vou estar mostrando para vocês como é formada uma habilidade. Aí nós temos ensino fundamental, primeiro ano, matemática, habilidade 5. A habilidade, ela sempre vem com um verbo. E esse verbo é no infinitivo. Então, o verbo vai indicar o processo cognitivo. Então, eu sempre digo assim, a base, ela veio para facilitar a vida do professor. Por quê? Porque ela me dá um norte de como vai ser minha ação didática. Ela me diz assim, ó, o seu estudante, nesse momento, ele precisa comparar. Aqui, ele não vai precisar resolver. Aqui é comparar. Então, a base, ela me dá um rumo, ela me dá um norte de como será esse meu planejamento. E esse verbo indica esse processo cognitivo. Então, sempre vai vir um verbo. Eu falo assim também para os professores. Quando você for planejar, comece a planejar pelas habilidades. Porque a grande maioria começa pelo objeto de conhecimento. Se você começar pelas habilidades, depois eu quero até que vocês venham aqui no meu canal, se inscrevam no meu canal e depois venham aqui no meu canal falar: professora Ana Paula Oliveira, você estava certa, facilitou a minha vida na hora de eu separar os materiais didáticos, na hora de eu separar os recursos, na hora de eu fazer minha estratégia, eu começar pelas habilidades.
Comece pela habilidade, não comece pelo objeto de conhecimento, não comece pelo seu conteúdo, comece pela habilidade, porque você vai ver o tanto que vai facilitar quando você for planejar a sua aula. Por quê? Porque a sua habilidade, ela vai te indicar quais são essas aprendizagens. Ela vai te indicar qual é o objetivo daquela aula e ela também vai te dar um norte de como será, porque ela traz o verbo, ela traz o conteúdo e ela traz os modificadores. E aqui, nessa habilidade, no componente curricular de matemática, me diz assim: comparar números naturais de até 2 ordens em situações do dia a dia com e sem suporte da reta numérica. Então, olha só, nesse momento eu vou voltar todo o meu planejamento para que o meu aluno aprenda a comparar. E qual é o meu objeto de conhecimento? Qual é o meu conteúdo? Números naturais de até 2 ordens. Quais são os meus modificadores? Em situações do dia a dia, com e sem suporte de reta numérica. Então, vocês estão vendo aí que eles me falam que agora eu vou ensinar meu estudante a comparar. Já me fala qual é o conteúdo que ele vai aprender a comparar. E ele já me diz: ó, professora, traz situação da realidade dele. E você pode estar usando suporte, você pode estar usando o suporte como a reta numérica ou não. Então, vocês estão vendo como a habilidade vai facilitar a vida sua e quando você for fazer esse planejamento? Então, comece pelas habilidades. Comece, depois venha aqui no meu canal e me fale se realmente não facilitou a sua vida. Porque às vezes o professor perde muito tempo quando ele parte do objeto, porque ele começa a selecionar material, a selecionar recurso. Mas quando ele pega a habilidade, não, mas esse recurso meu aqui não está de acordo com a minha habilidade. Então comece pela habilidade, que vocês depois vão me dizer que realmente facilitou na hora do seu planejamento. E você vai perceber que a aprendizagem ela chega até o seu estudante, porque o foco é o seu estudante, o foco é o aprendizado. E aí vem o organograma do ensino fundamental, né? Como eu falei, hoje a gente vai estar falando somente do ensino fundamental. Posteriormente a gente pode estar gravando para a educação infantil ou também para o ensino médio. Então, nós vamos, no organograma do ensino fundamental é dividido por 5 áreas de conhecimento. Nós temos aí áreas de conhecimento: linguagens, matemática, ciências da natureza, ciências humanas e ensino religioso. Dentro da área de conhecimento, nós temos os componentes curriculares. E aí, componente curricular é como eu falei, enfatizando novamente. Antes falava-se disciplina e agora não é mais disciplina. Lembra o que eu falei? Disciplina é algo isolado. E componente curricular, ele dá a ideia de amplo, de amplitude. Então, dentro de linguagens, o componente curricular que entra é língua portuguesa, artes, educação física e língua inglesa. Matemática, matemática, ciências da natureza, ciências humanas, história e geografia, e ensino religioso. Mas nada impeça que as áreas de conhecimento se relacionem entre si, porque a gente tem que trabalhar de forma interdisciplinar. Então, mesmo que venham essas 5 áreas de conhecimento, nada vai impedir que elas se relacionem, que elas se dialogam entre si. Tá bom assim? Estão entendendo? Estão entendendo tudo? Lembrando que eu separei um material maravilhoso, é um material riquíssimo, que eu trago para vocês a teoria para a prática. Então, eu coloquei lá as maiores dúvidas, perguntas com as maiores dúvidas com resposta. Coloquei também sobre habilidade, vai estar tudo dentro desse meu material que vai estar no final da descrição desse vídeo. A base, ela traz as 10 competências gerais, porque a base está estruturada entre habilidades e competência. E aí a base me diz assim: professor, o seu estudante, ele precisa se desenvolver de forma integral, por inteiro. Ele não pode
ser mais fragmentado. Eu não posso trabalhar somente conhecimento. O meu estudante, ele precisa saber fazer. Então, eu não trabalho ele só de forma tradicional. Muitas das vezes, ele consegue um emprego pelo conhecimento, mas perde esse emprego por questão socioemocional, porque ele não sabe conviver, ele não tem empatia e ele não tem cooperação. Então, a base vem trazendo as 10 competências. E ela não difere uma competência mais importante do que a outra. Por quê? Porque ela tem que estar em sincronia, elas têm de estar todas sincronizadas. E aí eu dividi ela aqui, vocês vão estar vendo aqui a divisão, mas é meramente didática. É só para na hora de você estar planejando, na hora de você estar pensando nas suas práticas pedagógicas, você pensar como que ela está ali organizada, mas ela é trabalhada de forma integral. Não existe uma competência mais importante do que a outra. As 10 se relacionam entre si. Por quê? Porque eu vou trabalhar o ser humano de forma integral, por inteiro. Ele não é mais só conhecimento, ele não é mais cognitivo. Ele é trabalhado de forma integral, né? Nós precisamos romper essa visão tradicional. Nós precisamos romper as nossas práticas pedagógicas tradicionais. Nós precisamos rever a nossa postura enquanto professores. E aí, eu trago aqui conhecimento, pensamento científico, crítico e criativo, repertório cultural, cognitiva. Você vai trabalhar a questão cognitiva. Ele precisa saber, né? Ele precisa conhecer. Eu não vou estar falando de uma por uma, porque senão o vídeo fica muito extenso. Mas dentro do meu material tem as 10 competências, o que é cada competência e como trabalhar ela em sala de aula. Então vai ajudar bastante vocês, bem explicadinho. Não vai ficar assim, ó, facinho para vocês, bem explicadinho como trabalhar cada competência dentro da sua sala de aula, porque é vocês que estão lá na ponta. E aí, comunicação, argumentação, cultura digital, comunicativas. Então eu preciso saber para saber me comunicar. Eu preciso conhecer para saber argumentar. Mas argumentar não é argumentar para mim só. É argumentar como bem coletivo. Não é uma argumentação para defender os meus ideais somente, mas uma argumentação que no momento de debate que ali a gente está discutindo sobre discriminação, eu possa ter argumentos consolidados. Então, eu preciso ter conhecimento para aprender a me comunicar. E aí nós entramos com autonomia e autogestão, autoconhecimento e autocuidado, empatia e cooperação, responsabilidade e cidadania, que são as socioemocionais. Então, vocês estão vendo que a gente trabalha o ser humano de forma completa, de forma integral. Eu coloquei aqui dividido, mas é meramente didático, tá bom? Porque não existe uma competência mais importante do que a outra. Todas são importantes. E aí eu quero contar uma historinha para vocês, porque eu acho assim, que a gente tem um aprendizado maior quando a gente traz esse objeto de conhecimento, esse conteúdo para dentro de uma contextualizado, né? Para dentro de uma história. Então, eu participei de uma palestra, né? A palestra, se eu não me engano, foi em Brasília. E aí a palestrante, ela contou uma história, né? Ela contou a história de uma amiga. Ela contou assim, que essa amiga dela tinha 60 anos e ela recebeu um convite. E nesse convite dizia assim: venha comemorar meus 15 anos com 45 anos de atraso. Nossa, ela, opa, essa festa promete, não posso perder. E aí ela se organizou e foi para a festa. Chegando nessa festa, né, tudo decorado, que nem festa de 15 anos, tinha carruagem, tinha tudo. E aí nessa festa, ela comendo, bebendo, conversando, tudo. De repente, quando dá ali meia-noite, as luzes se apagam. E aí ela falou, agora deve ser a valsa, né? Porque toda festa de 15 anos tem a valsa.
E aí, quando a luz se apaga, o garçom puxa a mesa. Quando ele puxa a mesa, a amiga dela sobe em cima dessa mesa e começa a recitar. E ela começa a recitar os afluentes do rio Amazonas. Aí ela pensa, meu Deus, minha amiga já com 60 anos, lelé da cuca. E a amiga dela recita, recita, recita. E aí quando ela termina de recitar, ela desce da mesa e explica para os seus convidados, né? E aí ela diz assim, quando eu tinha 15 anos, o meu sonho era ter uma festa de 15 anos. Só que naquela época a gente era muito pobres, a gente não tinha condição. E aí a minha mãe falou, filha, a gente não tem condição de estar fazendo essa festa. E eu fiquei muito triste mesmo. E meu rendimento na escola caiu. Olha só, gente, a questão socioemocional aí. E aí o rendimento dela caiu e ela ficou de recuperação em geografia. E aí a professora listou os conteúdos que iam cair na prova, porque naquela época eles listavam, né, os conteúdos. E aí listou os conteúdos e ela levou para casa e começou a decorar aqueles conteúdos, né, pro dia da prova. E decorar, né, decorar. E aí no dia da prova não cai nada sobre os afluentes do rio Amazonas. Não caiu nada. Então ela nunca usou os afluentes do rio Amazonas na vida dela. E aí hoje ela sentou, né, começou a pensar o que tinha mais marcado ela, né, quando ela tinha 15 anos. Ela lembrou, né, dos afluentes do rio Amazonas. E aí, gente, eu trazendo essa história para esse contexto, vocês observam aqui comigo que o conteúdo isolado para nada serve? Que quando você traz o conteúdo só com conceito, nada serve? E aí pensa aqui comigo, se agora com 60 anos ela recebe os netos em casa, faz ali uma batatinha frita, e na hora que ela vai pegar aquela batatinha frita ali, aquela gordura que sobrou, e ela vai jogar na pia, e aí ela lembra que a professora contextualizou. Se a professora tivesse contextualizado para ela, explicado, né, sobre os afluentes do rio, sobre que abastece a cidade, tivesse explicado para ela. E aí na hora que ela vai jogar aquela gordura, ela lembra, eu não posso jogar a gordura aqui. E aí ela pega um recipiente e fala, não pode ser de vidro. Não pode ser de plástico, ele tem que ser de vidro. E aí ela coloca aquela gordura dentro desse vidro e ela passa a mão no telefone e liga para uma ONG e diz, para uma ONG que ajuda mulheres com tratamentos de câncer. E ela fala, estou com a gordura, vem buscar. E eles falam assim, não tem como. E ela passa a mão no carro, a chave na mão do carro e vai levar essa gordura. Olha só o que ela trabalhou. Conhecimento, comunicação, empatia e cooperação. Então, quando eu trago o meu conteúdo, o meu objeto de conhecimento, contextualizado para a minha sala de aula, ele muda vidas. E quando eu trago ele isolado, ele não muda nada. Então eu preciso trazer o meu objeto de conhecimento contextualizado para meu estudante. Então, o conteúdo isolado para nada serve. Se a professora tivesse contextualizado esse conteúdo, olha o que ela tinha feito. Então, eu preciso jogar o conteúdo num contexto. Ele tem que ter relevância, ele tem que ressignificar vidas. Não é bacana? Aí eu trago aqui para vocês o que é competência. O Conselho Nacional de Educação, ele traz aí no seu artigo 3º a definição de competência. Então ele fala que competência é mobilizar conhecimentos, é mobilizar atitudes e mobilizar habilidades. Então eu preciso conhecer, eu preciso fazer e eu preciso querer fazer.
eu trago essa figurinha aqui na frente para vocês. É como eu falei, eu gosto muito de trazer a questão prática. Por quê? Porque trabalhar competência e habilidades é ressignificar vidas. Por isso que eu preciso trazer o meu objeto de conhecimento, o meu conteúdo contextualizado. Ele precisa ter sentido. E aí nós trazendo essa história que eu contei para vocês, dos afluentes do Rio Amazonas, para essa figurinha aqui da competência, como que a gente pode estar falando aqui? Conhecimento seria os afluentes do Rio Amazonas. Habilidade seria saber fazer. Eu tenho que saber fazer o que com o meu conhecimento? Atitudes e valores é querer fazer. Aí eu mobilizo e aí tenho a competência. Então, conhecimento é o quê? É eu contextualizar dentro da minha sala de aula o objeto de conhecimento, os afluentes do Rio Amazonas. E aí, quando a minha amiga sabe que não pode colocar a gordura na pia porque ela vai contaminar os rios, que aquilo ali vai prejudicar a natureza. E quando ela passa a mão no telefone e que a ONG diz, não tem como eu buscar, e ela vai até a ONG levar, ela tem atitude. Então, conhecimento eu preciso conhecer. Habilidade eu preciso saber fazer. O que é esse meu conhecimento? Atitudes e valores é querer fazer. Tranquilo? Entendeu? Competência é mobilização. Eu preciso mobilizar o meu conhecimento, eu preciso ter habilidade, eu preciso ter atitudes e valores. Para fazer o planejamento eu preciso olhar esses elementos. E aí, como eu falei para vocês, comecem pela habilidade. Comece a fazer o seu planejamento a partir da habilidade, porque a habilidade ela vai trazer os objetivos, o que você espera que o seu estudante alcance. E ela também vai trazer as aprendizagens essenciais que o seu estudante precisa aprender, o que é essencial. E aí depois que você começa ali pelas habilidades, que ela vai te dar um norte, uma direção, ela vem sempre com o verbo, você vai para o objeto de conhecimento, que são os seus conteúdos. Lembrando que o conteúdo isolado, o conteúdo decorado, ele não muda vidas. Ele precisa ser contextualizado. Ele precisa ter significado. E aí eu vou para as minhas metodologias. É aí onde entra. Não adianta eu conhecer o documento, não adianta eu conhecer a Base Nacional Comum Curricular, não adianta eu conhecer os documentos que norteiam a minha escola, se eu que estou na ponta, se eu, professor, estou na ponta, não revejo as minhas metodologias. Eu preciso rever as minhas práticas pedagógicas, porque a educação está em processo de mudança. É mudança na teoria, mas é também, mais importante, mudança na prática. Eu preciso mudar as minhas práticas pedagógicas para que o meu estudante alcance as habilidades e competência. Ele precisa se desenvolver de forma completa. Ele precisa se desenvolver por inteiro, integral, ele não pode ser fragmentado. E aí eu tenho também as avaliações. Quando eu avalio o meu estudante, eu também avalio as minhas práticas pedagógicas. Eu avalio também as minhas ações didáticas. Lembrando que essa avaliação ela tem que ser contínua, ela tem que ser integrada. A avaliação ela não pode ser só para mensurar quem sabe, quem não sabe. Ela não pode só para notas, mas na avaliação eu avalio os pontos fracos dos meus estudantes e as potencialidades dos meus estudantes. Eu avalio também os pontos fracos da minha metodologia e as potencialidades da minha metodologia. Então, eu avalio o meu estudante e eu avalio também as minhas práticas pedagógicas. Então, a avaliação ela é um feedback. A avaliação ela é muito importante no processo educacional. Porque se eu, em uma turma,
Vamos colocar aqui, eu dou uma avaliação com 100% de estudante e só 25% me dá devolutiva, opa, eu preciso acender o alerta, eu preciso rever as minhas práticas pedagógicas, eu preciso romper com a visão tradicional, porque o professor agora, ele é mediador, ele media esse conhecimento e o aluno, ele é protagonista, ele precisa participar do conhecimento, ele precisa ser partícipe da aprendizagem. Então a avaliação é muito importante, não só para o estudante, mas também para o professor. E aí eu trago aqui uma proposta de planejamento para o ensino fundamental. Lembrando que esse planejamento, né, ele deve ser alinhado à Base Nacional Comum Curricular, mas cada estado, município vai alinhar de acordo com a parte específica, né, da sua localidade. Mas sempre alinhado à Base Nacional Comum Curricular. Então aqui nós temos a área de conhecimento de ciências humanas. Lembra que eu falei que ciências humanas, ele tem 2 componentes curriculares? Então, o componente curricular é história e geografia. No caso aqui é somente história. E aí nós temos a habilidade, né, que traz aí as aprendizagens essencial, que me diz aí o que eu quero que o meu estudante aprenda, o que eu quero que o meu estudante alcance. Então, comece o planejamento pela habilidade. E aí tem um objeto de conhecimento, que são os conteúdos, a metodologia, que são as suas ações didáticas, quais serão os recursos, a estratégia, o que você irá usar naquela sua aula para que o seu aluno alcance as habilidades. Qual é o objetivo da sua habilidade? E aí nós temos a avaliação, que a avaliação ela deve ser contínua, e essa avaliação ela é uma avaliação que avalia o meu estudante, mas também avalia as minhas práticas pedagógicas. É a partir da avaliação que eu vou saber se eu preciso rever ou não as minhas práticas. É ela que vai me dar um feedback, se eu alcancei a aprendizagem significativa com o meu estudante. Aqui, a base ela fala da sequência didática, porque a sequência didática ela vai ajudar, ela vai facilitar a vida do professor. E aí eu trago para vocês aqui, o Zabala, ele fala no seu livro, A Prática Educativa de Como Ensinar, ele diz que sequência didática é atividades articulada, é atividade selecionada para que o professor, através dessas atividades, alcance o seu aluno, para que através dessas atividades selecionada, ele tenha o objetivo alcançado. E aí eu trago aqui para vocês, sempre tem aquelas dúvidas, aquelas perguntas, e aí o professor tem a pergunta assim: eu dou aula no 5º ano e tenho que trabalhar o uso dos porquês. Onde está isso na BNCC? Lembrando que a BNCC ela não traz conceito, o que é divisão silábica, quais são os porquês, ela não traz isso, porque a BNCC ela é contextualizada, ela vem de forma contextualizada, ela é interdisciplinar. E aí o professor pergunta assim também muitas das vezes: minha coordenadora quer que eu trabalhe divisão silábica, mas eu não achei na BNCC. E agora? E aí eu vou trazer para vocês aqui uma sequência didática, e vocês vão ver como que a sequência didática ela vem facilitar para que o aluno alcance essa habilidade, para que o aluno alcance a habilidade. E aí, eu trouxe aqui a habilidade, né? Eu trouxe aqui o código alfanumérico, ensino fundamental, 1º ano, língua portuguesa, habilidade 6. Aí me diz assim: segmentar oralmente palavras em sílabas. E aí eu trago outra habilidade que me diz assim: ensino fundamental, 1º ano, língua portuguesa, habilidade 16. Ler e compreender quadras, quadrinhas, parlendas, trava-línguas, dentre outros gêneros do campo da vida do dia a dia. Então vocês observam aqui que a habilidade ela já me diz
Como que eu vou fazer com esse meu estudante para que ele alcance, de fato, essa aprendizagem significativa? Porque ela não vai trazer conceito. E aí, nada melhor que trabalhar parlenda, tá coisa? Nada melhor que trabalhar parlenda. E aí eu trago duas parlendas aqui para vocês. E aí, quando eu trabalho aí com o meu aluno parlenda, que é algo do dia a dia deles, que eu trago para dentro da sala de aula e começo lá cantando com eles, oralmente, a divisão silábica, ó. A, do, le, tá. Le, petit, petit, olá. Le, café com chocolate. Adoleta, puxa o rabo do tatu. Quem saiu foi tu. Aqui a voz não saiu muito boa não, que eu tenho certeza, mas na sala eles amam. Não tem voz feia de professor de sala não. Então, quando você traz uma parlenda para dentro da sala de aula, quando você contextualiza esse seu conteúdo, você dá significado, você dá sentido ao seu conteúdo. E aí, depois de trabalhar isso com eles, eu vou trabalhar a questão, eu tenho que trabalhar a regra, trabalhar a questão formal. E aí eu falo assim para eles, quando a palavra for escrita com SS, na hora de separá-las em sílabas, a letra SS deverão também ser separadas. Então eu trago a questão formal, explico as regras para eles. E aí eu pego aqui, mostro outras palavras, outras diversas regras. E aí eu trago também para dentro da minha sala de aula um bilhete. E aí eu leio assim com eles. Mãe, saí hoje mais cedo porque tinha aula de futebol. Volto na hora do jantar. Por favor, me espere para almoçarmos juntas. Júlia. E aí eu falo para eles que eles estão aprendendo divisão silábica porque eles vão usar isso na vida. Quando eles forem escrever um bilhete para a mãe, quando for escrever um bilhete para o amigo, quando for fazer uma redação, quando for escrever uma carta, quando eu dou significado, quando eu falo para eles que eles vão usar isso na vida, eu dou sentido. Então, mas é como eu falei, a sequência didática é algo individual do professor. Cada professor vai fazer a sua maneira. Sempre olhando o verbo da habilidade, porque a habilidade vai indicar. Então, a sequência didática é algo peculiar, individual do professor, mas ela vai facilitar a sua vida na sala de aula. E aí eu também trago uma situação de conversa. E aí eu falo assim, e aí, Túlio, você gostou do bolo que te mandei? Nossa, uma delícia! Vocês estão vendo que eu trouxe parlenda, expliquei a questão formal, trabalhei bilhete, trouxe uma situação em conversa, então eu fiz toda uma sequência didática com o meu objeto de conhecimento, com o meu conteúdo. E aí eu trago aqui para vocês, tem um vídeo para vocês assistirem, que é sequência didática, lendas na alfabetização. Então esse vídeo ele é maravilhoso, vocês vão ver lá sobre planejamento e produção textual. Eu também quero ressaltar aqui com vocês também que a sequência didática ela é modelo único de cada professor, viu? Ela não existe aquele modelo que eu vou dizer assim, esse modelo é o certo. Então a gente traz sugestões, traz maneiras de fazer, mas é algo que o professor vai adequar de acordo com a sua turma. Lembra que eu falei da avaliação? Então, de acordo com a sua turma, com a turma que você tem, que você vai adequar a sua sequência didática, porque a receitinha do bolo não é a mesma para todas as turmas, tá bom? Então, assim, eu quero dizer para vocês que esse material de sequência didática também está dentro do meu material, tá bom? Na descrição eu vou estar disponibilizando para vocês esse material. E aí eu trago aqui para vocês uma mensagem de Paulo Freire que casa muito bem com tudo que nós falamos aqui hoje, com o tema, né? O que muda na sala de aula, porque eu posso estar assistindo live, posso participar de formação, eu posso ler tudo sobre a BNCC,
Mas se eu não rever as minhas práticas pedagógicas, se eu não romper minha visão tradicional, lembrando que agora eu sou mediadora do conhecimento, que o meu estudante é protagonista e que eu preciso desenvolver as habilidades e as competências, nada de serve o meu planejamento. Então eu preciso planejar. Eu preciso planejar para que ele alcance essas aprendizagens essenciais. E aí eu trago essa mensagem aqui de Paulo Freire que diz assim: não basta saber ler que Eva viu a uva. É preciso compreender qual a posição que Eva ocupa no seu contexto social, quem trabalha para produzir a uva e quem lucra com esse trabalho. Paulo Freire. Então é isso que nós devemos estimular e instigar nos nossos estudantes. E aí eu trago aqui para vocês também, para vocês estarem me seguindo lá no YouTube, tá bom? É Ana Paula, Aluap, Oliveira. Eu quero agradecer também a parceria do Instituto Zanara, na pessoa da professora Rosana Mendes, tá? Que é uma pessoa maravilhosa, que está vindo aí com uma parceria comigo. Eu vou estar certificando pelo Instituto Zanara. Siga também o Instituto Zanara lá no Instagram, tá bom? E eu estou em parceria, vai ter certificado de 250 horas e uma de 100 horas. Eu não posso colocar gratuito, né? Assim, às vezes a gente faz, né, aquelas lives gratuitas. Dessa vez eu não posso estar colocando gratuito, mas eu pensei em um valor que seja acessível para todos, porque a gente produz material, né? A gente disponibiliza materiais para vocês lá dentro do link que eu vou estar disponibilizando para vocês, a ficha de inscrição, tá? Então, embaixo aqui dessa live vai estar a ficha de inscrição, vai estar o link para você estar entrando. E aí lá eu trago 2 cargas horárias, né? Uma de 250 e uma de 100 horas. Esse certificado ele é válido em todo o território brasileiro. Então, para nós professores, ele entra aí como crescimento profissional e também ele é válido para a escolha de turma, né? Então, ele é válido para classificação no processo de escolha de turma. Então, assim, curte aí o meu canal, se inscreva no meu canal. Espero ter contribuído um pouquinho hoje com vocês e deixa aí meus parabéns para vocês professores que estão aí na ponta, que deram um show aí nesse momento atípico, né, que vivemos, que estamos ainda passando, e dizer parabéns com muito louvor, vocês estão dando show. E fica aí o meu abraço e o meu muito obrigado.